maravilha servir a esse Deus tremendo. Ele ressuscitou. E se ele não tivesse ressuscitado, irmão, a gente estava na roça, né? Como vocês dizem aí, né? A Bajara sempre fala aí. Seria muito difícil. Nós não valorizamos. Senta aí, irmão. Nós não valorizamos o que Deus tem feito. Mas quando a gente pensa, se Ele deixasse de fazer, aí a gente fala, pelo amor de Deus. Aí, olha, misericórdia. Que Ele tem aí o melhor para acontecer e para estabelecer. E a gente faz da nossa vida assim, né? Um empurra, vamos deixar para lá, amanhã a gente resolve, depois a gente vê. E nem percebe que nós fomos chamados para ser grandes na presença de Deus. Que muitas vezes está acontecendo tantas coisas e a gente nem se posiciona. Você sabe que a primeira coisa para fé ter, vamos dizer assim, a realização, precisa haver o sonho no seu coração, o desejo no seu coração. Quantas vezes de manhã você acorda e você levanta correndo, escova o dente, lava a cara, toma banho? Algumas pessoas, não é obrigado, não é lei, e de repente você sai correndo, entra no ônibus, te empurram, ou no carro, e você chega no trabalho, o horário de entrar vamos falar 8 horas, você chega 8h04, até as 8h05 você ainda não perdeu nada, mas já está naquela. Aí você passa correndo, entra no escritório ou na fábrica, senta na sua cadeira, passa a mão no rosto porque até suou, né? Aquela coisa toda, e aí você começa a trabalhar, e já é hora do almoço, e da hora do almoço já está na hora de voltar, porque você vai até o refeitório, demora 5 e tanto, 6 horas, você sai correndo, pega a sua bagagem, pega o seu carro, sai correndo, entra no trânsito, e você nem percebeu que aquele dia já foi embora. Você nem abriu de manhã um espaço para dizer o que é que você queria para aquele dia. Qual era o teu sonho para o dia de hoje? Quando você acordou, você deu tempo para você pensar nisso? Você parou, eu não estou falando nem só espiritual, estou falando assim, você mesmo, você parou para avaliar o que você queria que acontecesse hoje? A gente vai vivendo as coisas de uma forma, né, assim, tão atropelada, que depois a gente fala assim, puxa, Deus podia fazer. Ele fala, você nem sabe o que você quer que eu venha fazer, você nem pensa naquilo que você quer, você vai fazendo as coisas de minuto ou de momento. Imagina se alguém vai construir uma casa, e vai para a reforma ou para a construção, e não comprou tijolo, não comprou bloco, não comprou cimento, não comprou areia, não tem nem aquela colher do pedreiro. Como é que você vai construir alguma coisa se você não se moveu para nada? Então eu queria orientar você de manhã, força um pouquinho a barra, abre 5 minutos que seja, naqueles 5 minutos, para só para dizer para você mesmo e apresentar para Deus o que é que você quer para aquele dia, o que é que você está buscando para aquele dia. Porque se ele aparecesse na sua frente ou mandasse um anjo até você perguntando, o que queres que eu te faça, e tivesse 10 segundos para você falar, o que será que aconteceria? Alguém já chegou no ponto de ônibus quando o ônibus está passando? E você estica o dedo assim e ele... Você até tenta correr atrás, né? Não dá umas loucuras no povo? Você nunca viu isso? Eu já fiz isso quando era garoto, quando era jovem. O cara sai assim, você fala, vou tentar pular naquela porta, e ele fecha a porta. Você fala, miserável, né? Mas tudo bem. Mas foi ele que chegou atrasado ou fui eu? E aí você aprende. Você aprende que você precisa posicionar. E sabe o que tem mais acontecido no meio do povo?
do povo de Deus principalmente, é isso, que ele não pensa no projeto, ele pensa só naquilo que está acontecendo naquele dia. Se vier uma inundação aí, naquele dia nós queremos uma resposta, queremos tudo. Passou aquele dia, se tiver um buraco no telhado, se tiver algum problema lá no portão, vai ficar do mesmo jeito, a gente não vai arrumar, porque nós não projetamos. Então é muito importante. Estou falando espiritualmente, tá? Eu estou dando exemplo físico, mas falando espiritualmente. Quando eu era criança lá, meu pai sempre brincava com isso, né? O que você quer ser quando crescer? Eu não entendi o que ele estava fazendo, mas o que ele estava tentando provocar em mim era o quê? Sonhe, pense adiante. O que você quer que aconteça amanhã? O que você quer que aconteça semana que vem? Já passou, vamos falar, 9 meses, mas ainda tem 3 meses. E o que você vai fazer com esses 3 meses? Apóstolo, eu já estou com, sei lá, 50, 60, 40, sei lá a sua idade. Agora acho que já não tem muita coisa para fazer. Quem disse? A coisa mais estranha que existe é quando a gente faz uma viagem longa, de tipo 12 horas, 14 horas de avião, né? Eu imagino Paulo que foi para a China, né? E de repente o cara fica 24 horas de voo, para não sei o que, sobe de novo, vai de novo. E às vezes você olha no lugar que você está, você fala assim, nossa, como eu estou longe. 24 horas depois você está no lugar. Daqui até lá não chegaria, e chega. O que quer dizer com isso? Que se dá para fazer isso, uma mudança tão grande, Deus pode mudar a sua vida de hoje para amanhã. Deus pode mudar a estrutura da sua família de hoje para amanhã. Deus pode abrir uma porta amanhã de manhã, lá longe, lá onde você não espera. E até uma pessoa falou uma palavra para mim ontem, falou assim, nossa, eu estou mudando de vida, fazendo uma coisa aí, mas é que eu tinha brigado com o meu chefe, por isso eu não tive dor nenhuma no coração de fazer essa mudança, de mudar essa perspectiva. E aí ela lembrou, poxa, Faraó, quando a Bíblia fala assim, e Deus endureceu o coração de Faraó. Por que Deus endureceu o coração de Faraó? Porque imagina Moisés chegar para conversar com o Faraó, ele foi criado naquela terra, e ele dizia assim, Musa, seguinte cara, você foi criado aqui, lembra? Aconteceram uns fatos aí, mas vamos fazer o seguinte, vamos ser bons vizinhos? Pega o seu povo, coloca para comer aqui junto com a gente, vamos compartilhar. Você acha que Moisés ia tirar o povo do deserto? Ia do deserto do Egito? Não, por que não? Porque estava tudo tão bom, está tudo tão certo, tão tranquilo, que ele não ia fazer. Então muitas vezes Deus está proporcionando dificuldades só para ver você mudar a tua posição e Ele poder te abençoar, e Ele poder abrir as portas, escancarar para você. Não é assim que funciona? Fala a verdade. Quantas pessoas saem para morar longe? O Júnior foi morar onde, Júnior? Por que você foi morar lá embaixo? A visão é essa, que na nossa está tudo tão bom, está tudo certo aqui do lado, comprou a casa, lembra? Comprou a casa, fez um monte de negócio, tal, não sei o quê, mas de repente Deus falou assim, eu preciso abençoar esse cara a mais, preciso dar um passo a mais, e então vai ter que ficar difícil alguma coisa. Nós não entendemos essa manifestação, porque para nós, se está difícil é porque o capeta está operando, o diabo se levantou, as coisas estão assim. Calma, irmão, tudo está no controle de Deus. Até o diabo só pode fazer se Deus permitir. Ele é bom, eu vou para as negas dele lá, para Deus ele não é bom na porcaria nenhuma. Então ele faz enquanto Deus permite, se Deus não permitir ele não faz mais. E é isso que nós precisamos entender. Se em algum momento Deus está querendo falar com você, e você não chegar de manhã e abrir o seu coração para Deus trazer essa mudança, como é que Ele vai trazer a mudança?
O que precisa para Deus mudar? O Lucas sonhou que ele ia viajar. Ele viajou? Caramba, que aquele menino é teimoso. Ele vinha, Deus falava para ele: você vai. E eu lembro um dia que Deus falou para ele assim: antes do meio do ano, ou da virada do meio do ano, alguma coisa vai acontecer. Eu fiquei preocupado. Eu falei: Deus, como é que eu estou falando isso? Mas ainda não apareceu. De repente, foi embora. Acabou. Deus não precisa de tudo aquilo que nós precisamos. A gente precisa olhar, preparar, fazer conta no papel. O Senhor é o dono do ouro da prata. Ele muda a situação de uma hora para outra. Agora, será que você sabe que Deus está falando com você? Será que você sabe que Deus está falando aí hoje de uma grande mudança para a tua vida? Deus está querendo mostrar para você o que Ele pode fazer. Mas uma das coisas mais difíceis que tem é nós abrirmos o nosso ouvido para o entendimento. Deus está falando e a pessoa não está prestando atenção. Deus está falando e a pessoa está dizendo: não, eu não aguento mais essa vida está assim, não sei o que lá, essa vida está não sei o que lá, essa vida... Ei, para. Deus está querendo mudar a tua estrutura. Você tem que perguntar: Senhor, qual é a direção? Qual é a direção? Apóstolo, o senhor desculpa, mas eu não tenho tempo para esse tipo de conversa. É muito longa. Deus quer falar que... Meu irmão, tem dias que a dona Bispa chega em casa e eu penso que eu vou dormir e não vou dormir. 3 da manhã e ela está lá falando, e Deus falando, e eu estou lá, e ela fala: ora aí, eu oro. Aí eu falo assim: eu não estou conseguindo enxergar. Ela fala: então ora de novo. Eu falei: meu Deus do céu, hoje ninguém vai dormir nessa casa. E eu inventei de fazer um curso de manhã, então eu tenho que acordar 2 dias por semana. Eu acordo 7 horas, 10 para 7. Aí quer dizer, dormir às 3h30, 4 horas, e acordar às 10 para 7 daquele dia. Aí você vai lá para a aula, não sei o quê. Aí teu olho quer fechar e você está abrindo e falando: Deus, tem misericórdia. Mas eu sei que Deus tem coisas grandes para falar. Eu não posso me ausentar, eu não posso abandonar, eu não posso me esconder. Por quê? Porque a minha vida ainda tem coisas para acontecer. Na sua vida ainda tem muita coisa para acontecer. Ah não, mas eu tenho... Meu irmão, a tua idade não importa. Deus não está olhando para a idade. Deus está olhando para a realização. Mas eu não tenho curso. Oh, coitado, está preocupado com o curso? Ele criou o céu e a terra, e Ele não fez curso para fazer isso. Ele disse: haja e ouve. Ele realizou. Ou seja, se Deus quer abrir a porta, Ele abre a porta e pronto. E acabou. Então dá um tempinho para Deus falar com você. Abre para Ele o desejo do seu coração. Tem coisas grandes. Tem gente que vai para longe. Tem coisas tremendas aí acontecendo. Coisas muito fortes acontecendo. Eu sinto o Espírito Santo tentando levantar a igreja e chacoalhar a igreja e colocar a igreja numa posição especial. E muitas vezes as pessoas não conseguem entender isso. Ah, mas eu sempre foi assim. Nunca conseguiu. Esquece, meu irmão. Chegou a hora da virada. Chegou a hora da mudança. Então prepara o teu coração, porque coisas grandes Deus tem para fazer. Agora eu vou começar a pregar então. Agora eu vou para o culto. Vamos começar o culto agora, né? Quem não recebe, jamais poderá entregar. Se você não abre, se abre a receber, você não tem o que entregar. Eu falo: me dá um copo de água. Você fala: eu não tenho água. Então você não pode dar um copo de água. Me dá R$1 que seja. Você fala: mas eu não tenho nem R$1. Não dá. Primeiro você recebe, depois você dá. Ninguém dá o que não tem. E isso precisa estar patente no nosso coração. Aqui no livro de Marcos, capítulo 7, versículo 31, ele fala assim, deixa eu ler para você. Marcos 7, 31. E ele, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até ao mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. Trouxeram-lhe um surdo, que falava dificilmente, e rogaram que pusesse a mão sobre ele. Tirando-o à parte, de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, e cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se abriram os seus ouvidos,
E a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente, e ordenou-lhes que a ninguém o dissessem, mas quanto mais los proibia, tanto mais o divulgavam, e admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Amém? Quem era esse daí que estava fazendo esses milagres todos aí? Quem será? Jesus, né? Existem ditados que falam aí no mundo, né? Você só dá o que você tem, quem não tem para dar, acaba não dando, e uma opção de coisas que a gente conhece. Mas Jesus sabia que formar um exército de guerreiros espirituais passaria primeiro por liberar os seus ouvidos para receberem uma mudança em seus corações. Ele precisava primeiro fazer as pessoas entenderem. Por isso é que ele chamou o quê? Os seus discípulos. Ele pegou aquelas pessoas e falou assim: eu preciso capacitá-las, eu preciso entregar orientação espiritual, eu preciso que eles entendam o que está acontecendo. Então ele pegou aqueles apóstolos, levou com ele, ficou com eles lá um bom tempo, 3 anos. Naquele período ele fazia o quê? Falava com eles. Uma coisa é certa, né? Nós muitas vezes não queremos entender isso, mas você já reparou que um foi criado por uma família, outro por outra, um foi criado numa religião, outra em outra religião, e você percebe que tem gente que mesmo da dificuldade ele está sempre sorrindo. Pode vir a dificuldade que for, ele sorri, ele atravessa ela, trabalhando, lutando, ele não para, ele está sempre animado, sempre pronto, sempre, né? Você fala: meu, o negócio não está fácil, e ele está rindo e está andando. E tem outros que no primeira dificuldadezinha, ele já para, fecha a cara, qualquer coisa que você falar, ele já tem uma resposta para dar, ele tem uma posição dele: não, isso não dá certo, não, você fala isso porque você não está passando, você não sabe o que eu passo, você não sabe que não sei o quê, se você tivesse que nem eu, falta de recurso, você ia ver como era difícil. E aí começa uma situação que qualquer coisinha que você falar, a pessoa já está amargurada. Na verdade, parece que ela tem um depósito de amargura, e a primeira coisa que ela faz em qualquer situação é abrir o depósito. Ela abre o depósito. Tem pessoas que andaram por religiões e têm hábitos, e aí qualquer coisa também elas impõem aqueles hábitos, aquelas situações, aquelas comparações. Mas a palavra de Deus diz que eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Ou seja, eu hoje já tenho que entender que a minha vida tem que ter uma outra conformidade, a minha vida tem que ter uma sequência. Diz que nós somos seguidores, discípulos de Jesus. E se nós somos discípulos de Jesus, diz que o discípulo busca ser igual ao seu mestre. O discípulo, ele luta para ser igual ao mestre. Então, se eu for ser igual ao mestre, eu tenho que adquirir os comportamentos do mestre. Eu tenho que, primeiro de tudo, saber quem é o mestre, saber o que ele faz, saber como é que ele anda. Era por isso que ele separou aqueles 12 e ficou com eles tão de perto. Porque você imagina, é fácil você ficar com uma pessoa que não é o seu filho, que não é o seu marido, nem é a sua esposa, dentro da mesma casa, durante um tempo longo. Você pensou nisso já? Uma coisa é você levar uma visita para sua casa. Pega lá o seu cunhado. Cunhado não dá certo. Sua sogra também não vão apelar. Pega um parente que você goste muito e leva para dentro da sua casa. Uma semana, bacana, legal. 20 dias, bacana, legal. 6 meses, você já não está aguentando o chulé, você já está reclamando que ele come a mistura antes que você. Agora pega ele 3 anos, já virou parente, já agregou, né? Assim já tá, virou tudo. Agora imagina isso, amado. Jesus pegou aqueles 12 e era tudo gente fina, né? O cara era Pedrão, light, né? Assim, Pedro toda hora era explosivo, ele falava umas coisas assim que não precisava falar, mas ele falava.
Aí ele olhava para João, aquele cara mais calmo, mais tranquilo. Mas imagina, mesmo sendo um calmo e o outro agitado, coloca os dois juntos. O que acontece? Daqui a pouco dá faísca. Você já foi para a praia? Não moradia, né, que deu junto, mas você fala assim, quem vai para a praia passear, aluga uma casa e leva lá os teus amigos e parentes, etc, põe tudo na casa. E aí você fala assim, nós vamos passar as férias junto. Uma semana depois já tem gente querendo acabar com as férias. Sim ou não? Por quê? Porque um tem um estilo, o outro tem outro estilo. Um gosta de dormir até mais tarde, o outro gosta de acordar cedo. Um gosta de comer peixe, o outro odeia peixe, gosta de comer carne. Não é assim? Você acha que era diferente com Jesus, com os 12 lá com ele? Ele falava uma coisa, daqui a pouco um falava uma coisa, o outro falava, não, pera aí, esse cara está se achando. Com certeza, mas ele precisava tratar o caráter deles. Ele precisava fazer o quê? Abrir os ouvidos deles. Para quê? Para que eles ouvissem a palavra de orientação. Esse trabalho, né, tinha que ser feito. Quando nossos ouvidos espirituais forem abertos, puderem receber tudo que Deus tem para nós, aí sim conseguiremos distribuir o que recebemos. O amor de Cristo, a salvação, a libertação, a transformação, a cura. Amado, quem aqui é mais inteligente que o outro? Porque, pelo que os cientistas dizem, a maior parte de nós, se não todos, temos a mesma capacidade, o mesmo tamanho de cérebro, a mesma condição de guardar informação. Mas tem pessoas que fazem o quê? Utilizam melhor. Tem pessoas que se dão a aprender. Tem pessoas que gostam de aprender. Eles ouvem, vai lá, pega aqui, pega lá, e ele vai crescendo nas informações que vai. E tem outros que falam, não quero ouvir não. E ele não consegue se desenvolver. Espiritualmente é a mesma coisa. Porque alguns se tornam realmente pessoas que vão evangelizar, que vão falar, que vão curar, que vão libertar, porque ele se abre para isso. E ele recebe essa mensagem, ele recebe essa palavra, ele recebe essa orientação. E com isso ele sai o quê? Mais forte a cada dia. Como ele recebe, ele está aberto para receber, ele tem para entregar, para dar. Essa é a diferença. E nós muitas vezes achamos que aquele é mais espiritual do que aquele. Na verdade, ele se utiliza melhor de toda a manifestação de Deus. E essa é a mudança que nós precisamos ter. Não é olhar para o irmão e dizer, nossa, quando o evangelista Ricardo vem aqui, ele ministra, ele é profundo, ele é isso e aquilo. Ah, por que você não pode ser? Mas por que você não pode ser igual a ele? Por que você não pode buscar como ele? Por que você não pode aprender como ele? Ah, mas eu tenho tantas coisas para fazer. Ricardo, você dorme o dia inteiro? Ele não dorme o dia inteiro, ele trabalha. Mas ele abre um espaço para ele entrar numa particularidade com Deus. Sei lá, se é hora do almoço, hora da janta, hora do café da tarde. Cada um faz onde pode, sim ou não? Quem aqui já estudou alguma coisa? Levanta a mão. Aí, né? E quando você estudava, você só fazia isso na vida, não era? Não comia, não dormia, não tomava banho, só estudava. Não trabalhava. Não, irmão. Mas a gente empurra algo para lá, empurra algo para cá e acha um espaço para a gente poder estudar, para a gente poder conhecer aquela informação. As coisas de Deus são assim. Nós precisamos buscar isso, né? Vamos dizer assim, tem um ditado aí, quem não senta, né, e ouve aprendendo, jamais estará capacitado para ficar de pé e ensinar. Se você não tem a paciência de parar para ouvir, como é que você vai ensinar? Por que o Brasil está virando essa bagunça? Porque pouca gente quis cuidar de saber o que o filho está estudando, pouca gente quis saber o que está acontecendo. Eles achavam assim, isso não é problema meu. Aí entrou um grupo de pessoas e começaram a gerar situações. Eles foram objetivando algumas coisas. Então você vai lá, não, mas isso aqui veio do MEC. Quem é que está no MEC? É uma pessoa. E ele se preparou para isso.
Aí outro dia alguém falou, o PCC está colocando vereador, deputado, não sei o quê. Tem advogado, diz que até juiz, sei lá. Mas eles estão fazendo o quê? Preparando pessoas. Ai, que miserável, eles estão preparando pessoas. E nós? O que os cristãos estão fazendo? Política não é lugar de crente. Juiz também não é lugar de crente. Presidente não é lugar de crente. Aí vai o homossexual, aí vai o bandido, aí vai todo mundo lá. Por quê? Porque se não é lugar de crente, é lugar deles. Só que depois que eles entram, o que eles fazem? Eles colocam as leis que arrebentam os cristãos. Então nós, se não abrirmos nossos ouvidos à palavra de Deus, e não nos prepararmos para pegar a palavra de Deus e disseminar ela, ou seja, distribuir ela, curar pessoas, libertar as pessoas, restaurar as pessoas, transformar as pessoas, cada dia nós vemos mais pessoas se transformando. E às vezes, como apareceu outro dia, uma pessoa que se transformou, fez uma cirurgia para mudar de sexo, criança, jovem, 12, 13, 14 anos, um negócio assim, acho que é 14 anos, e já está pedindo, querendo voltar, é outro país, mas quer voltar ao sexo anterior. Mas não era bom? Se fosse, não ia pedir para voltar ao sexo anterior. Aí os médicos falariam, agora vai dar muito trabalho, agora vai ser difícil. Não sou eu que estou falando, estava na internet, só estou repassando para você. Mas de repente, é isso que está acontecendo. Tem pessoas falando aos ouvidos do povo em geral, e essas palavras estão fazendo o quê? Disseminando coisas erradas. E aí ele entra e as pessoas tomam as atitudes erradas. E depois ficam com dificuldade. No espiritual é a mesma coisa. Nós somos aqueles que estamos aqui para receber o poder de Deus. E o que vamos fazer com o poder de Deus? Mandar colocar em caixinha e guardar para lembrança? Não, nós temos que receber e dar. Se eu não tenho, eu não posso dar. Mas se eu tenho, eu preciso distribuir. Eu preciso distribuir em casa para os amigos dos meus filhos, eu preciso distribuir para os meus próprios amigos de trabalho, eu preciso distribuir no meio da minha família, eu preciso distribuir no meio dos meus vizinhos. Por quê? Porque aí, quando vier o engano, quando vier as manifestações das trevas, vão automaticamente fazer o quê? Reter. Não vai se deixar passar. Nós precisamos entender o que está acontecendo e entender que Deus nos deu autoridade. Na Bíblia, em Gênesis, ele diz assim que o homem veio para dominar sobre a terra. Mas quem está dominando sobre a terra é Satanás. E está usando quem ele possa usar. Então nós precisamos voltar à estrutura que Deus preparou para nós. Então, primeiro, nessa palavra, né, quem não recebe jamais poderá entregar. Mas primeiro, Jesus veio para liberar o falar profético. Olha o que ele diz aqui: e ele, tornando a sair dos termos de Tiro e Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis, e trouxeram um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. Era um surdo que falava com dificuldade. Aqui diz que pediram oração para esta pessoa que tinha duas deficiências. Ele não ouvia e falava mal. E você já deve ter reparado que quando uma pessoa tem dificuldade de audição, normalmente, com certeza, acabará tendo dificuldade para falar. Se ela já falava, ela vai diminuindo a condição de falar se ela ficar surda. Mas se ela nunca ouviu, é muito difícil ela falar tranquilamente, completamente. Resumindo, quem não tem habilidade para escutar, com certeza sofrerá para falar. Se eu mudo isso para o espiritual, se você quer uma pessoa muito usada por Deus, uma pessoa que fala da parte de Deus, então você vai precisar estar apto a ouvir. Uma pessoa que não ouve, não se prepara espiritualmente, não se estabelece. Se uma pessoa que não permite ser corrigida, não permite ser confrontada, uma pessoa que não para, peraí, o que você está falando? Deixa eu ver o que eu estou fazendo, este não é o caminho, essa não é a melhor maneira.
vai fazer o quê? Se ela para, ela é transformada, mas se ela não para, ela vai arrastar, e se ela for falar, ela vai falar bobagem, não coisas boas, ela não vai ser um bom exemplo, mas se ela se liberar para ser corrigida, se ela se liberar para ouvir a palavra, se ela se liberar para receber uma manifestação, se ela se liberar para participar, levar para a casa dela a palavra de Deus, a palavra profética, se ela se liberar para ser mudada, transformada, a casa dela vai ser transformada, a família dela vai ser transformada. Quanto mais tempo nós demoramos, mais tempo nós levamos para corrigir depois. Quando você vê uma pessoa que se converte cedo ela se fortalece e ela passa a ter uma vida enquadrada na palavra de Deus, ou seja, ela vai ter muito menos dificuldade de viver a palavra de Deus, de dizer não para as coisas do mundo. Por quê? Porque ela tem toda uma estrutura que está conformando ela para realização. Aquilo para ela não, olha, não se prostitua, ela acha normal. Se ela fizer alguma coisa errada, ela sabe que está errada. Diferente de alguém que viveu até grande parte da sua idade na coisa errada, e quando você fala, não beba, ela vai falar o quê? Por quê? O que tem de errado na bebida? O que a bebida tem? Por que Deus não gosta da bebida? Por que não sei o que lá? Por que não sei o que? Mas por que ele está com essa mania? Porque ele criou dentro dele raízes do mundo, e agora você vai ter que conseguir zerar essas raízes para ele poder se converter de verdade e falar de forma pura, de uma forma limpa. Quando você vai ver uma construção, alguém que vai construir um prédio, alguma coisa, se tinham árvores, eles tiram todas as raízes. E um dia eu perguntei por quê. Falei, mas porque já está embaixo da terra, cara, deixa esse negócio aí. Ele falou, não, a raiz, se ela ficar lá embaixo, muitas vezes ela apodrece lá. E se ela apodrecer embaixo da terra, ela cria fragilidade. Aquela parte pode ceder. Então não pode. Se você for construir alguma coisa pesada lá em cima, você tem que virar a terra toda, tirar tudo que está lá de errado, depois socar a terra, socar. Se possível colocar ou aquelas estacas, ou as pedras grandes, socar, porque senão depois que você construir tudo, começa a afundar o piso, começa a afundar os lugares. Agora pensa no espiritual. Se você não conseguir arrancar as raízes do mundo, daqui a pouco cai uma vez, cai duas vezes, cai três vezes, daqui a pouco sai da igreja. Mas o que aconteceu? Tinha raízes que não foram arrancadas. Foi cortado no toco, no nível do chão, mas não foi arrancada a raiz. Aí botaram por cima lá um cimentão legal e ficou bonito. Você já viu as construções hoje? Que o pessoal constrói rápido, depois de um tempo você vai lá, está cheio de rachadura. Não sedimentou, não firmou, não está bem. Ele está o quê? A estrutura está ainda se ajeitando, ainda está encontrando. Como é pouco, o pessoal vai lá e abre um pouquinho, fecha a fenda. Por quê? Porque não pegou a estrutura da casa, pegou só a estrutura da massa e coisa do tipo. Mas se for muito, daqui a pouco afunda. Espiritualmente nós temos que arrancar as raízes antigas. Espiritualmente nós temos que mudar essa situação. Então você precisará estar apto a ouvir, porque só pode aprender quem está disposto a ouvir primeiro. Quando alguém fala sem ouvir primeiro, então acabará falando de forma inadequada. Por isso eles foram lá pedir o quê? Que veio Jesus, põe a mão sobre ele, ora, libera ele, quebra essa estrutura antiga. Só tem um jeito de quebrar as estruturas antigas da vida de cada um de nós, é quando Jesus entrar profundamente na nossa vida. Quando Jesus entra profundamente na sua vida, Ele libera você das estruturas antigas. Então não tem mais dor. Você tem que dizimar. Não, dinheiro, babá. Você tem que dar primícia. Não. Você tem que vir na igreja, sei lá, 2 vezes por semana. 2 vezes por semana. Não, você vai ter que vir que nós vamos fazer um trabalho e vamos evangelizar. O que? Vão evangelizar? Nada, que é isso? Eu tenho um monte de problema. Acorda cedo de manhã, faz uma oração. Ele pensa que eu tenho tempo de manhã, eu acordo cansado, eu trabalho muito. Amado,
porque Jesus ainda não entrou profundamente. Quando ele entrar e arrancar todas as raízes, aí ele vai amar a Deus sobre todas as coisas. Aí ele vai sentir prazer em se esforçar para o Senhor. Quando Paulo recebeu a manifestação, sabe o que ele disse? Morrer para mim é lucro. Já pensou, cara doido? Ele falou: se ficar aqui, fico para pregar o evangelho, e se morrer, vou para perto do meu Senhor. Ele já não enxergava outra situação que não fosse Deus. Ele podia trabalhar, podia fazer tudo, mas ele via Deus. Será que a gente está vendo Deus? No meio do nosso trabalho, no meio da nossa família, no meio dos nossos amigos, no meio das nossas jornadas aí diárias, você está vendo Deus? Porque você vai precisar ver Deus. Você vai olhar e vai ver um monte de gente fazendo coisa errada para todo lado. Vai ver lá aquele negócio lá do Santo André que aconteceu. E vai ver quantas coisas podres estão acontecendo com o dinheiro. O dinheiro, sabe de quem era aquele dinheiro, irmão? Era seu. Porque aquilo lá é a Lei Rouanet. Aquilo é um dinheiro do imposto de renda, que eles dão uma autorização para usar na cultura. E aí, ao invés de ele pôr o dinheiro aonde vai ajudar uma porção de coisas aí do país, ele pode pegar uma parte e colocar, se for, para ajudar o povo a ter mais cultura. Aí o picareta vão lá e faz o quê? Usa em benefício próprio, de um algo pessoal, quase 900 mil reais. Então a gente vai sempre encontrar podridão, mas nós temos que ser o quê? Diferentes. Nós temos que ter estrutura, nós temos que estar posicionados, porque nós vamos encontrar coisas ruins no mundo, mas nós seremos o quê? A diferença na terra. Mas para isso eu preciso estar apto a receber, porque senão eu vou ser levado também. Você viu que eles começaram a falar? Não, isso daí passou pela autorização, isso aí é cultura, tem um povinho aí, esse pessoal retrógrado, esses tal de crente aí, que estão causando, que estão isso, que estão aquilo. Nós é que somos errados. Nós que somos errados. Com tudo aquilo que eles mostraram lá, a gente é errado. Daí você fala assim: o que está acontecendo? Tem muita gente que não está ouvindo a palavra, nem a verdade, e as pessoas estão passando batida. E nós precisamos fazer a diferença. Aonde? Aonde nós chegarmos. Segundo, Jesus fará o que for preciso para ouvirmos e falarmos bem. Isso, Jesus vai fazer o que for preciso. Fala aí. Ele vai fazer, ele vai mexer com você, ele vai restaurar a sua vida, ele vai abrir os seus olhos, vai transformar. E tirando-o à parte dentre a multidão, pôs-lhe os dedos no ouvido e cuspindo tocou a sua língua. Meu Deus, você já pensou, meu irmão? Você vem aqui, fala para mim assim: eu estou com um problema aqui na garganta, problema, não estou conseguindo falar direito. Fala: põe a língua para fora. O que você faz? Vomita em mim ou aceita? Mas que nojo! Para que ele fez isso? Ele estava passando o DNA dele para aquele homem. Ele falou: eu preciso manifestar um ponto de contato. Ele sabia que o diabo podia ser diabo, mas não ia resistir à manifestação. Eu falei, um dia eu fui uma pessoa precisava comprar um terreno, e aquele negócio era para ele profissionalmente necessário. E aí me levou até lá, falou: está aqui. E eu falei: você trouxe o azeite? Ele falou: não. Eu falei: ixi, agora eu pensei, a saliva. Aí cuspi na minha própria mão e pus a mão lá. 2 dias depois ele me ligou e falou: o cara aceitou, voltou atrás com o outro e fechou um negócio comigo. Então, amado, tem horas que você precisa entender o sinal de Deus. Tem hora que você precisa entender que Deus quer realmente ver você se mover na direção, você acreditar, né? Nós sempre nos assustamos com qualquer tipo de dificuldade, mesmo que seja para o nosso bem. Qualquer confronto, qualquer coisa a gente fala: para, não dá não, não vai ser assim. Não, vamos ficar essa noite lá na sua casa orando a noite inteira. Amanhã eu vou trabalhar, cara.
Mas você não precisa de milagre? Eu preciso, mas não, desculpa, mas a noite inteira não dá não. Ao invés de ele dizer assim, não, vamos sim, vamos, amanhã eu, sei lá, vou, né, para lavar o rosto de meia hora, eu tomo um café de meia hora, mas eu vou orar a noite inteira, eu quero ver a graça de Deus, eu quero ver o mover de Deus. Então eu preciso me posicionar. Jesus sabe de nossos bloqueios e sempre procurará falar conosco na nossa língua. Ele vai falar com a gente naquilo que nós temos dificuldade. Ele mexe lá na tua estrutura, porque de repente a gente fala assim, puxa vida, ele precisava tocar no ouvido dele, não era lá que ele estava com problema? Ele precisava tocar na língua dele, ele não estava falando com dificuldade? Ele vai diretamente sobre o seu problema, ele toca na sua necessidade. E se tem uma coisa que a gente não gosta é isso, de ser exposto, é ou não é? O pessoal não gosta. Você vai lá, vamos orar, vamos. Então eu vou orar o quê? Eu tenho um problema aqui de intestino. Senhor, cura o intestino dele, acaba com a diarreia dele. O pessoal falou, esse pastor quer me expor. Ele quer me expor aí, ó. Jesus vai diretamente no problema. E se você tem fé, quando ele vier para ir no seu problema, ao invés de se arregar, se encolher, vai para cima e diz, Senhor, manda fogo mesmo, eu quero ver. Se alguém for orar e está orando e falar do meu problema, falar da minha dificuldade, não volto atrás, eu vou receber essa liberação, eu vou receber essa transformação. Senhor, livra ele do adultério, livra ele, Senhor, da prostituição, livra ele, Senhor, da lascívia, livra ele, Senhor, do engano. Ao invés de ver isso como problema, veja como liberação, libertação e restauração. Jesus sempre vai usar essas situações que nos provocam grandes mudanças. Jesus tinha que fazer algo que provocasse naquela pessoa tremenda transformação. Jesus primeiro teve que abrir os ouvidos dele, para que depois ele pudesse falar e falar adequadamente. Primeiro ele foi no ouvido dele e enfiou os dedos. Nossa, precisa disso? Não podia só colocar o dedo em cima da cabeça dele? Tem gente que é assim, irmão. Começa o senhor vai ungir? Vou. Senhor, olha, eu fiz a chapinha hoje, dá para o senhor ungir só aqui no meinho? Está estranhando, irmão? Fica olhando para o corredor aqui. Olha para o corredor. Quando faz o corredor e o pessoal vai passar, muitas vezes 90% vê as mulheres assim. Isso quando não faz assim, que é para não ter perigo de passar nada que toque na. Fica tranquilo, irmão. Eu lembro uma vez que o apóstolo Anton foi me ungir aqui, e ele pediu para a pastora Sheila 2 litros de azeite. E eu falei assim, o terno é novo. Ele falou assim, o mesmo Deus que te deu esse vai te dar muitos e muitos outros. Melhor a prosperidade do que um terno. Falei, boa essa palavra aí. Joga o óleo que o senhor quiser. Meu irmão, entrou óleo todo lugar. Eu punha a mão no bolso, tinha azeite dentro do bolso. Meu sapato fazia assim, ploft, ploft, ploft. Tudo dentro do sapato. Foi a melhor coisa que ele fez. Porque depois, quem estava aqui lembra, os obreiros foram tentar recolher o plástico. O que aconteceu? Ninguém conseguia pegar o plástico, tiveram que pegar no dia seguinte, porque todos os obreiros que tocavam no plástico caíam. A unção que estava acontecendo ali era verdadeira. Não foi assim, olha que legal, foi bacana, né, ter ungido e tal, mas e depois? Depois todo mundo foi embora, acabou. Não. O pessoal queria recolher o plástico, ia lá tentar pegar, aí caía um para um lado, caía outro para o outro, caía para o outro, cada vez que tocava, caía um. Quando nós entendemos essa manifestação, nós não estamos mais preocupados se o cabelo vai ficar tonhonhões, se vai não sei o que lá, não. Apóstolo, mas espera aí, não espera nada, irmão. Deixa Deus enfiar o dedo nos seus 2 ouvidos, deixa o Senhor tocar na sua língua, porque quando abrir os seus ouvidos, você vai receber um novo tempo. Muitos continuam querendo falar, porém sem se disponibilizar a ouvir primeiro, aí acabam enfiando os pés pelas mãos. Eles querem falar sem ouvir.
E o primeiro milagre é ouvir, é receber. O primeiro milagre é conhecer, é assumir. E aí muitas vezes as pessoas não têm. Quantas vezes você foi na frente da televisão, colocou a televisão sem som e ficou tentando entender o que o cara estava falando e perdeu a história, ou porque alguém está do seu lado falando mais alto que a televisão, ou o cachorro está latindo, e você não consegue, mesmo vendo, você não consegue entender. Então hoje Deus está querendo abrir os seus ouvidos, hoje Deus está querendo liberar os seus ouvidos. Não é que você é simplesmente surdo, não é isso, mas a liberação que Ele quer dar para você é de profundidade, é de você entender e poder viver a promessa que Ele tem para a tua vida. Aí de manhã cedo você já vai levantar dizendo: Senhor, o que é que o Senhor preparou para mim hoje? Eu quero saber o que é que vamos ter hoje, qual vai ser o milagre hoje, qual é a prosperidade que o Senhor vai colocar na minha mão hoje, qual é a realização que virá sobre a minha casa, qual é a bênção que virá sobre a minha família, qual é a alegria que o Senhor preparou. Apóstolo, mas logo de manhã começou um monte de problema. Amado, os problemas são inerentes ao meio, faz parte do nosso viver, porém alguém maior que os problemas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos para cima, mas vamos permitir que Deus nos faça compreender, entender, viver a propositura, né? Terceiro, chamar a presença de Deus, e levantando os olhos para o céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. Jesus ensinava a todos que a única pessoa que não poderia deixar de participar dos milagres era Deus. Em momento nenhum ele se punha não, fica tranquilo, eu estou aqui, fique calmo, eu cheguei, não, eu estou aqui e eu sou muito poderoso. Em momento algum. Todas as vezes que ele ia fazer alguma coisa maior, ele apresentava para Deus, ele mostrava para as pessoas que Deus era o Senhor, porque sem Deus não haveria milagres. Por isso, quando Jesus foi batizado, o que aconteceu com o céu? O céu se abriu, desceu o que? A pomba, e uma voz que dizia o que? Eis aí meu filho amado, em quem me alegro, em quem me comprazo. Estava o que? O Pai falando e Ele se disponibilizando. Quando Jesus foi multiplicar aqueles pães e aqueles peixes, Ele perguntou: o que vocês têm aí? Aquela coisa toda, trouxeram os peixinhos, pãezinhos. Aí Ele mandou sentar de 50 em 50. Aí Ele chamou os discípulos dele para perto e fez o que? Orou, apresentou a Deus, a oração. Ele dizia: tudo que pedires meu Pai em meu nome, Ele vou-lo fará, para que o Pai seja glorificado no Filho. Tudo que pedires ao Pai, ou seja, ora para Ele, chama a atenção dEle, chama a presença de Deus. É importante, porque nossos ouvidos precisam ser transformados, mas tudo que for trazer transformação precisa vir da parte de Deus. Conhecimento, cultura, é legal, mas milagre vem de Deus, milagre vem do Senhor. Fala para a pessoa do lado: milagre vem do Senhor. Então clame, chame a presença de Deus. Quarto, quem ouve bem fala com autoridade. Quem ouve bem fala com autoridade. E logo se abriram os seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. Então olha, logo se abriram os seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. Primeiro abriu os ouvidos, depois liberou ele falar. Primeiro ouvir, depois falar. Primeiro ouvir, depois falar. Nós temos que entender isso e colocar na nossa vida. Eu entrei, estou na igreja, estou aqui aprendendo, está passando os dias, é verdade, mas eu vou ter um tempo para aprender. Amado, aprender é mais profundo do que fazer uma faculdade, porque tem um monte de gente que faz a faculdade, mas quando vai trabalhar só sabe a teoria, na prática não sabe nada. Então quando eu vou para realização, é muito importante
Os apóstolos tiveram que ficar 3 anos andando junto de dia e de noite, né, para receberem capacitação. Eles estavam lá sendo o quê? Capacitados. Qual era a escola deles? A prática. Estava junto com Jesus na prática. Por isso que Jesus dava bronca neles. Jesus dava palavra de amor, dava comida, sim. Ele não tinha aquele negócio, só carinho, ô gatão, não fica chateado comigo não, seu discípulo, não, ele não tinha essa conversa não, o pessoal chegou lá, foi lá, Senhor, dura esta tua palavra, o pessoal está tudo indo embora. Sabe o que ele fez? Virou para eles e falou assim: quereis vós ter ir com eles? Aí ele falou: não Senhor, só tu tens a palavra de vida eterna. Calou a boca na hora. Por quê? Porque Jesus, quando tinha que beliscar, beliscava. Quando tinha que fazer carinho, fazia carinho. Quando tinha que curar, curava. Ele fazia aquilo que era necessário. E nós precisamos estar aptos a ouvir. Para quê? Para poder falar. Toda vez que eu falar sem antes ouvir, eu vou falar bobagem. Eu vou falar da minha carne. Eu vou falar do meu sentimento pessoal. E quando eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim, eu falo do sentimento de Cristo e não do meu sentimento. É isso que precisa mudar na vida do verdadeiro cristão. Sabe, eu estou sentindo. Quantas vezes já ouviram isso? Estou sentindo. Porque agora, sabe, eu estou sentindo que a gente tem que fazer tal coisa. Estou sentindo. O que a Bíblia diz sobre isso? Esse negócio de sentir é complicado, porque o dia que o Corinthians ganha, o Tabajara sente melhor, mas o dia que o Corinthians perde, ele sente pior. E se for Palmeiras, aí ele fica decepcionado mesmo. É brincadeira, mas não é verdade? Quem já trabalhou em empresa sabe disso. Quando acontece alguma coisa aí nesse tipo de situação, carnaval, bababá, os funcionários no outro dia, muitos deles o rendimento cai. Por que eles gostam de trabalhar com máquina? Porque o rendimento independe se brigou com a mulher, independe se o time perdeu, independe se o feriado foi prolongado, independe se o Natal caiu na quinta-feira, independe. Uma máquina, ela segue só um trajeto. E o ser humano, ele tem as suas flutuações. Agora, quando nós olhamos aqui e começamos a ver que Deus tem que ter uma só palavra, um só caminho, um só projeto e um só objetivo, então eu não tenho que achar, eu tenho que seguir pela palavra dele. Eu tenho que estar debaixo da palavra dele. Por isso Deus levantou líderes, para fazer o quê? Orientar, apoiar, orar junto, fazer o que for necessário, para que a pessoa consiga ter o quê? Uma direção. Sim ou não? Você quer ver como é? Tabajara, quantos anos você está na Aliança da Paz? 15 anos, 16 anos? 15 anos. Ricardinho, quanto tempo você está? 11. Fabinho? Marcelinho? Comigo já está 19, né? Se for olhar aqui, você fala assim, 11, 19, 8. Aí entra uma pessoa na igreja, 6 meses depois está dizendo, eu acho melhor, no meu ponto de vista, no mínimo é vesgo, no meu ponto de vista, cara, estou falando de gente com 13 anos, com 17 anos, que já passou coisas, já viu situações, já levantou aí criança que não andava, já fez isso, já fez aquilo, e aí aparece alguém e fala assim, mas você já leu o livro Decápolis, não sei do quê, porque lá, irmão, tem um negócio chamado teoria, tem um negócio chamado prática. Nós nunca vamos abrir mão da teoria, porque nós precisamos conhecer um pouco de cada coisa, mas a realização é a experiência dia a dia com Deus. E nós precisamos abrir os nossos ouvidos para entender, peraí, tem alguém que já passou, que já viveu, que é experiente, que já viu todo tipo de gente aqui, da gente melhor a gente pior, dos satanistas aos homens de Deus, já viu tudo. Deixa eu ouvir esse cara falar, deixa eu receber essa orientação, deixa eu ver o que está acontecendo, porque isso é experiência da parte de Deus.
daquilo que Deus está dando. Não menospreza o novo convertido, não há razão para isso, mas a experiência nos conduz a entender os caminhos que nós vamos prosseguir, e as experiências da própria Aliança da Paz, porque nós estamos na Aliança da Paz. Não adianta eu ficar olhando, deixa eu ver como é que é lá na China, deixa eu ver como é que é lá no Japão, deixa eu ver como é que é lá no... Peraí, irmão, deixa eu ver como é que é a minha vida. Porque quando eu olho para a casa do vizinho, eu vejo a esposa do vizinho, o filho do vizinho, o salário do vizinho, o carro do vizinho, o emprego do vizinho, mas não é o meu. O meu é na minha casa, e a tua casa é a Aliança da Paz. A tua experiência é na realização que Deus deu a esta igreja. É nesse crescimento que eu preciso estar, é nessa verdade que eu preciso me projetar. E é isso que Deus está querendo mudar. Abrir os seus ouvidos para que você possa falar, abrir os seus ouvidos para que você possa estar cheio da presença do Senhor. Se os ouvidos estiverem fechados para receber a palavra de Deus, a língua continuará em prisões, sem realização, sem milagres, sem cura e sem transformações. Nós precisamos estar abertos para isso. Quinto e último, quem ouve e fala com autoridade testemunhará. Quem ouve e fala com autoridade, ele vai gerar testemunhos, ele vai se alegrar com testemunhos. Amado, quando você sabe que o irmão foi curado ali do lado, a irmã foi curada, o irmão conseguiu um emprego, o outro foi abençoado, como é que você se sente? Tem gente que fala, não foi comigo. Eu ficaria feliz se fosse na minha casa, ficaria feliz se fosse lá no meu trabalho, ficaria feliz se fosse no meu salário, esse aumento que ele recebeu, mas não é comigo. Mas você é uma família, você é parte do corpo de Cristo, e quando alguém que faz parte da família é abençoado, nós somos abençoados, nós recebemos a manifestação, e ordenou-lhes que a ninguém dissessem, mas quanto mais os proibia, tanto mais o divulgavam, e admirando sobremaneira diziam, tudo faz bem, faz ouvir o surdo, falar os mudos. Quem ouve e fala com autoridade testemunhará. Eles olhavam para Jesus e estavam tomados de alegria. Eles estavam tomados de alegria, irmão, eles não estavam paralisados, eles não estavam esperando, eles estavam felizes, sabe por quê? Porque eles viram um milagre acontecendo ali. Aquele surdo ouviu, aquele mudo voltou a falar ou começou a falar, eles estavam felizes da vida. Quem aqui já viu um milagre? Se fosse na visão deles, vocês tinham que estar testemunhando para todo mundo, contando para todo mundo, saindo e falando, Deus está fazendo coisas tremendas, Deus curou um amigo meu, Deus abriu uma porta, Deus restaurou o casamento, Deus liberou, Deus transformou, Deus acrescentou. Você tinha que estar saindo assim agitadaço. Sabe quando o Corinthians foi aí, como é que chama aí? Campeão do que ele foi? Campeão mundial. Você viu ele enche para falar? Ele não fala assim, campeão mundial. Campeão mundial. Você viu a alegria? Assim deveria ser o nosso dia a dia, porque nós temos visto milagres quase todos os dias aqui na igreja. Aquela outra terça-feira lá que orou, 27 pessoas levantaram a mão aí no meio, dizendo que tinham sido curados. Meu irmão, eles ficaram alegres porque houve uma cura, e nós ouvimos vocês declarando 27 curas. Quantas pessoas aceitaram Jesus no domingo? Quem sabe? 19? No domingo aceitaram Jesus 19 pessoas. Você imagina o que é isso? Era para o povo da igreja estar assim, meu Deus, naquela igreja o Senhor brada, o Senhor penetra no coração, o Senhor muda, o Senhor restaura, o Senhor abre ouvidos e faz a língua falar. Pessoas falam,
pessoas mudam, porque cada pessoa que volta aos braços do Senhor, ou aceita Jesus Cristo, está dizendo: não, Satanás, eu quero viver a glória do meu Deus, eu quero viver o poder do meu Deus. É como se você tivesse visão espiritual. Eu sei que nem todo mundo tem, mas se você tivesse, sabe o que estaria acontecendo? Estaria ali uma pessoa, o demônio estaria ali dentro segurando ele, e você ia ver assim, a mão de Deus fazer assim, ó: sai, capeta, você não tem mais parte com ele não. Se você tivesse visão espiritual, era isso que você tinha visto. 17 vezes Deus arrancando demônios, separando e dizendo: vai que é tua, vamos crescer, vamos frutificar. Aquelas pessoas que oramos aqui outro dia, e as pessoas foram libertas, que tinham coisas, de repente aquilo, se nós tivéssemos visão espiritual, a gente ia ver ouvidos assim, abrindo, língua falando, ia ver coisas grandes acontecendo. Se nós não enxergarmos espiritualmente, nós não vamos nos alegrar fisicamente. Se nós não nos alegrarmos fisicamente, o inimigo nos mantém cativos. Diz que quando a gente sorri, formoseia todo o rosto. Mas não é só o rosto físico, ele está falando de estrutura espiritual. Por quê? Porque dentro de nós tem uma continuidade. Quando você está feliz, você começa a descontrair, você deixa os seus músculos, vamos dizer, relaxados. Você, quando alguém vai falar, até se pisar no seu pé, você fala: desculpa, não, tudo bem, não foi nada. Mas quando você está indignado, irado, angustiado, oprimido, abatido, se alguém pisar no seu pé, você fala assim: não me falta mais nada, de hoje já está uma porcaria, você ainda pisa no meu sapato, e blá blá blá, não é assim? Mas quando você está bem, você fala: não foi nada, depois chega lá, eu passo um paninho ali, fica tudo bem. Fica em paz, querido, fica em paz, né? Esse fica em paz quer dizer assim: eu estou em paz. Por isso, se eu estou em paz, eu posso dar a paz. Se não há paz em mim, eu não tenho o que dar. Nós precisamos entender esse mistério. Por isso, quando o Senhor orou, quando o Senhor tocou, e os ouvidos daquele homem foram abertos, automaticamente ele foi liberado na sua língua. Hoje Deus quer liberar você no entender e no realizar. Hoje você vai começar a falar de forma diferente. Sabe por quê? Porque a partir de agora você vai ter intimidade para ouvir a Deus de uma forma profunda. Você vai ter paciência para ouvir Deus falar. Você vai estar realmente liberado para deixar Deus falar com você, para entrar na sua mente, para liberar o seu coração, para mudar o seu pensamento, para ir lá na sua casa e trazer paz no seu lar. O inimigo quer tirar a sua paz da sua casa, e nós muitas vezes estamos sofrendo ataques, e aí a gente fica como surdo a Deus, a gente se ensurdece a Deus, e abre os ouvidos para Satanás, porque tudo que nos irrita, irrita mais ainda, e o que poderia nos tranquilizar ou nos dar força, a gente está fechado, porque o inimigo está batendo lá na porta, batendo, e aí você perde até a condição de entender a manifestação de Deus. O verdadeiro cristão não vai conseguir viver sem testemunhar. Sabe o que é testemunhar? É se alegrar, porque quando a gente conta o testemunho, a gente está grato. Nós estamos mostrando a Deus o quanto nós acreditamos, porque o testemunho, além de ser uma demonstração de gratidão a Deus, ainda é uma ferramenta para a indução e transformação de muitas pessoas que desejam mudança, mas não sabem como chegar ao Salvador, para serem libertas e abençoadas. O teu testemunho induz essas pessoas que estão muito fracas, abatidas, desanimadas, chateadas, angustiadas, e eles se levantam quando olham para você e falam assim: se ele teve coragem de mudar a vida dele, eu vou seguir a mesma sombra, eu vou entrar no mesmo caminho, eu vou da mesma maneira. E isso é importante, porque você vai se sentir forte, você vai se sentir completo, vai se sentir restaurado. Deus quer trazer a cada um de nós essa manifestação, mas para fazer isso, vai ter que abrir o ouvido espiritual, sabe? Liberar, porque quando liberar, o que vai entrar por aí é manifestação da glória de Deus, e a tua boca
se torna uma boca profética, se torna uma boca de liberação. Quando você expulsa demônio, você expulsa com o dedinho, com o chulé? Não, com a palavra. Sai em nome de Jesus. Você tem uma ferramenta que pode ser usada para o mal, pode ficar estacionada, ou pode ser usada para o bem. Eu glorifico, eu agradeço, eu bendigo, eu libero, eu curo, eu restauro, através da minha língua, através da minha boca. Quando você recebe da parte de Deus, entra no seu ouvido, então o mundo não vai dominar mais você, porque a partir de agora, as coisas da carne lá fora, os desejos do mundo, a prostituição, a adultério e tudo mais, não faz mais parte da sua vida. A partir de agora, a mentira não faz parte da sua vida. A partir de agora, a angústia não faz parte da sua vida. A partir de agora, a briga, a contenda, a intriga, a dissensão, a desarmonia não faz mais parte da sua vida. O que faz parte da sua vida é aquilo que eu falei no começo. Jesus vai entrar, vai pegar o seu sonho, aquele que Ele mesmo colocou no seu coração e que você guardou, vai trazer para fora e vai colocar em prática. É um novo tempo de Deus para você. Quem não recebe, jamais poderá entregar. Hoje Jesus está abrindo os seus ouvidos para receber seus milagres, e as suas maravilhas virão na sua vida. E a partir de hoje, com aquilo que você receber, muitas pessoas serão transformadas. Muitas pessoas. Amém? Fica de pé. Deus é bom demais. Deus é maravilhoso.